Queridos amigos e irmãos, graça e paz a todos. Quero neste exato momento estar trazendo esse devocional, nesse setembro amarelo, com o tema ansiedade, a doença clínica e o poder de cura divina. Sobre esse tema ansiedade, eu tenho alguns dados aqui e quero estar passando a vocês. Iremos falar sobre 6 tipos de ansiedade. A ansiedade ela tem um lado positivo e ela tem um lado negativo. Então a Bíblia nos ajuda a identificar os dois lados da ansiedade, tanto positivo quanto negativo. Então o que é a ansiedade? A ansiedade ela é uma preocupação intensa, excessiva e persistente. É medo de situações cotidianas. Uma pessoa com níveis elevados de ansiedade pode ocorrer frequência cardíaca elevada, respiração rápida, sudorese e sensação de cansaço. Mas como nós começamos aqui a dizer que a ansiedade ela tem dois lados, existe a ansiedade, o lado bom da ansiedade. Ter ansiedade é normal, todos nós temos essa ansiedade, mas qual é a ansiedade normal? Então é muito provável que você já tenha ficado ansioso em algum momento da sua vida, seja pela espera de uma prova, apresentação de algum projeto ou por algum compromisso importante. Então essa é a ansiedade, é o lado bom, é a ansiedade boa. É aquela ansiedade que você fica pensando, meu aniversário está chegando, é mês que vem, é daqui a uma semana, O que será que vão fazer para mim, Aquela ansiedade boa, O esposo aguardando ali o que a esposa vai fazer, a esposa aguardando o que o esposo vai fazer, Os amigos aguardando o que os seus amigos irão preparar, Aquela prova que você faz, você fica naquela ansiedade boa, esperando para pegar o resultado, Você dorme bem, isso não atrapalha a sua vida. Então essa é a ansiedade boa. Ter ansiedade é normal, mas passa a ser um indicador de doença quando os sentimentos se tornam excessivos e obsessivos e interferem na vida cotidiana. Ou seja, quando você está ansioso por algum problema, por alguma situação, por algum fato que aconteceu, e isso já atrapalha a sua vida, e você já não consegue dormir direito, você já fica com insônia, e daqui a pouco você já começa a sentir uma dor aqui, outra dor ali, você toma remédios e não passam. O que são sintomas, São sintomas de que os níveis de ansiedade, eles estão muito altos. Eles precisam baixar esse nível de ansiedade, senão isso vai trazer grandes males e problemas, tanto psicologicamente, emocionalmente, como também para o seu corpo físico, Pode desenvolver as chamadas doenças psicossomáticas, do grego psico, mente, e soma, corpo. É quando a mente está muito estressada, muito afadigada, a mente está ansiosa, muito ansiosa, e isso reflete, o corpo ele sente, ele dá sintomas dessa ansiedade. Então a ansiedade ela envolve inquietação, irritabilidade ou preocupação. Então, queridos amigos e irmãos, vivemos num mundo cheio de incertezas, por isso qualquer um de nós pode ter crises de ansiedade. Quero dizer para vocês que ninguém está livre de sofrer esse mal. Desde o mais pobre até o mais rico, todos nós estamos sujeitos em algum momento das nossas vidas sermos atacados por ela, pela ansiedade. Então a ansiedade ela não é preconceituosa. Ela pega desde a pessoa mais humilde até a pessoa mais abastada. Então estou trazendo aqui, primeiramente, alguns dados sobre a ansiedade. Nós vamos ver agora aqui 6 tipos de ansiedade. Preste atenção. Primeiro tipo de ansiedade, o transtorno de ansiedade generalizada, conhecida como TAG.
TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Então, esse tipo de ansiedade é o mais comum e frequente. Se caracteriza exclusivamente pela preocupação excessiva em relação a coisas relacionadas à vida ou à rotina da pessoa, né? É a que mais afeta as pessoas, né? Ou seja, relações interpessoais, estudo, trabalho, condições de saúde, entre outros, né? Então essa ansiedade, esse transtorno de ansiedade generalizada, né? As pessoas têm muitas preocupações e os níveis de ansiedade podem aumentar, trazendo malefícios para a saúde, para a vida dessa pessoa, né? Então essa preocupação excessiva, ela acaba por causar sofrimento e por prejudicar as atividades diárias e qualidade de vida da pessoa. Ou seja, gerando cansaço, a pessoa vai ficando mais irritada, né? Irritabilidade, tensão muscular, como eu já tenho até falado aqui, insônia, palpitação e problemas gastrointestinais são os principais sintomas da TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Ou seja, como nós já até falamos, né, as doenças psicossomáticas, né? Segundo tipo de ansiedade de 6 aqui que eu estou listando é a fobia social. Esse tipo de ansiedade se caracteriza pelo medo e ansiedade exagerados em situações de convívio social, nas quais a pessoa passa a se sentir sob avaliação ou julgamento, né? Então, esse tipo de ansiedade, a pessoa ela fica ansiosa porque sempre na cabeça dela, quando alguém olha para ela, a pessoa está julgando ela ou a pessoa está desmerecendo ela. Então, a fobia social, ela vai muito além de um medo ou nervosismo em falar em público. Essa fobia social, esse tipo de ansiedade, pessoas com esse tipo de ansiedade, elas se sentem constrangidas e desconfortáveis em situações comuns do dia a dia, como comer, beber ou pedir uma orientação ou informação. Então esse é o segundo tipo de ansiedade, da fobia social. O terceiro tipo é a síndrome do pânico. Terceiro tipo de ansiedade. Essa ansiedade, síndrome do pânico, é um dos tipos de ansiedade mais comum também. E ela é caracterizada por ataques de pânico e medo espontâneos, repentinos e inesperados. Então, esses episódios estão relacionados a crises de ansiedades intensas, associadas a sintomas físicos, como aceleração do batimento cardíaco, falta de ar, sudorese e tremores. Entre os sintomas comportamentais pode haver a sensação de medo de morrer ou perda de controle. Então esse ataque de pânico normalmente ele dura de 15 a 30 minutos, né? A pessoa ela dá aquela pane ali de 15 a 30 minutos, segundo o Ministério da Saúde. Então esse é o terceiro tipo de ansiedade. Agora eu quero falar sobre o quarto tipo de ansiedade. Talvez você nem sabia, né? Mas estou trazendo aqui alguns dados clínicos, primeiramente sobre a questão da ansiedade. O quarto tipo de ansiedade de 6 aqui é agorafobia, né? O que é isso? Agorafobia. A agorafobia se caracteriza pelo medo e ansiedade em locais ou situações em que a pessoa não considera seguros, né? Nesses casos acontece uma espécie de insegurança que é desproporcional ao perigo que realmente pode acontecer, né? Um exemplo aqui viajar de avião, né? Aí geralmente a pessoa que desenvolve esse tipo de ansiedade, ela vê um acidente na televisão ou aconteceu com algum conhecido, e claro que existe aquele medo normal, né? A ansiedade normal, como nós já falamos aqui. Mas quando ela está com essa ansiedade aqui, ela não quer nem entrar no avião, ela dá um pânico nela, porque ela fica com medo, né?
porque ela tem medo dessas situações em que ela não considera segura, né? Então, o medo dela se torna desproporcional ao perigo que realmente pode acontecer, né? E ela começa a dar aquelas crises, né? Exemplos de locais e situações comuns são filas de supermercado, transporte público, ou locais abertos ou na multidão. O sexto tipo de ansiedade que eu quero trazer aos meus amigos e irmãos é o transtorno obsessivo compulsivo, o chamado TOC. Talvez você já tenha ouvido falar, o chamado TOC, né? O TOC é caracterizado pela junção de pensamentos obsessivos com compulsões. Essas obsessões podem se manifestar através de ideias, imagens ou pensamentos que acontecem de maneira repetitiva, gerando ansiedade. Então, esses ciclos de compulsão e obsessão, além de causar ansiedade, podem trazer prejuízos à rotina de quem o enfrenta, né? O sexto tipo de ansiedade é o estresse pós-traumático. Esse estresse pós-traumático, ao passar por um evento traumático, né, como um assalto, por exemplo, acidente de trânsito ou a perda de alguém especial, podem ocorrer sintomas de um estresse pós-traumático, o qual é caracterizado como um tipo de transtorno de ansiedade. Então, esse tipo de transtorno faz com que a pessoa tenha crises de ansiedade ao relembrar a situação que causou o trauma, apresentando sintomas como, olha só, falta de ar, né? A pessoa lembra daquele fato, daquela situação, daquela briga, daquela discussão, daquilo que gerou um trauma, né? Ficou ali guardado na mente, né? E quando a pessoa lembra, aquele gatilho, né? Aquele gatilho, ele é acionado, a pessoa sente falta de ar, taquicardia, sudorese e sensação de medo constante. Então eu trouxe aqui alguns 6 tipos de ansiedade, né, constatados, em que atingem muitas pessoas mesmo, né, no Brasil e no mundo. E talvez você esteja ouvindo esse devocional, você possa dizer: eu sou uma dessas pessoas, eu tenho ansiedade. Talvez até mesmo, queridos amigos e irmãos, você não saiba tecnicamente ou clinicamente o nome da ansiedade que você esteja passando. Talvez você apenas sabe e diga: eu tenho ansiedade, eu estou sentindo alguns desses sintomas aí, então eu tenho ansiedade. Talvez você não saiba o nome, né? Vamos ver aqui o tratamento clínico para a ansiedade, seja qual for o nível, né? Seja aguda, crônica, seja qual for o nível da ansiedade, né? Então, o tratamento para a ansiedade, o tratamento clínico, deve ser feito com um psicólogo ou psiquiatra. Então, em alguns casos, queridos amigos e irmãos, o psicólogo pode encaminhar o paciente a um psiquiatra para que ele realize o tratamento através do uso de medicamentos específicos, né? Aí, quando a situação está muito séria, grave, o psicólogo encaminha para um psiquiatra, que por sua vez, se ele achar necessário, começa o tratamento medicamentoso. A psicoterapia, muito comum no tratamento da ansiedade, auxilia o paciente a ter controle das crises e também a compreender melhor as suas próprias emoções. Então, queridos amigos e irmãos, dessa forma é fundamental prestar atenção aos sintomas e buscar ajuda profissional. Então, até aqui, nesses 14 minutos, eu trouxe aqui, procurei fazer um resumo de pelo menos 6 tipos de ansiedade, uma análise clínica, né? E o tratamento clínico. Talvez você esteja ouvindo esse devocional, você esteja passando por algum desses processos, por algum desses tratamentos clínicos, psicoterápicos ou medicamentosos. Talvez você esteja conseguindo lidar com a ansiedade, ou talvez você não esteja conseguindo lidar com a ansiedade. Eu apresentei aqui os dados clínicos, né?
e a prescrição para tratamento clínico humano aqui na Terra. Porém, se mesmo fazendo esses tratamentos clínicos, você não tem encontrado paz, você não tem encontrado alívio para a ansiedade, ou se talvez você não tenha feito tratamento nenhum e você chegou aqui nesse devocional, eu quero te dizer que se o tratamento humano até hoje, até agora, não conseguiu fazer efeito, eu quero te apresentar agora o tratamento divino, o tratamento do céu, o tratamento do Senhor Jesus Cristo através da sua palavra, envolvendo o elemento fé no poder do Espírito Santo de Deus. Agora eu quero trazer para você o que a Bíblia diz sobre a ansiedade. Então a realidade é que a ansiedade envolve inquietação, irritabilidade ou preocupação, queridos amigos e irmãos. Nós vivemos num mundo cheio de incertezas. Por isso, queridos, qualquer um de nós pode ter crises de ansiedade. Então vamos ver o que a Bíblia diz, né? Já trouxemos no primeiro momento dados clínicos, né? Tratamento clínico. Agora nós queremos envolver o elemento fé, o elemento palavra de Deus, né? A Bíblia nos diz que aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Aquilo que o tratamento clínico, psicoterápico, medicamentoso não pode resolver, o nosso Deus, ele tem o poder de resolver. E se você agora está passando por um momento de ansiedade, o poder de Deus agora, ele pode entrar em ação na tua vida e pode trazer paz, alívio na tua mente, no teu coração. Então o que a Bíblia diz? Se você crê, continue nesse devocional, preste atenção. O que a Bíblia diz, né? O rei Davi escreveu: até quando terei ansiedades e preocupações, tristeza no meu coração todo dia? Ele faz aqui uma interrogação, isso está escrito lá em Salmo, capítulo 13, versículo 2. Então, o que ajudou Davi a lidar com a ansiedade? O que foi que fez Davi? Ajudou Davi a lidar com a ansiedade dele. Ele abriu seu coração a Deus em oração. Então, o primeiro passo para você que está ansioso, né? Já tem passado ou nunca passou, mas que está ansioso e até agora não encontrou paz. O primeiro passo, e nós aprendemos o que a Bíblia diz, nós estamos vendo aqui, né, nesse personagem Davi, o que ele fez para vencer a ansiedade, né, que assolava o coração dele todo dia, né? Ele abriu o coração dele e ele falou com Deus através da oração, confiando plenamente no amor leal de Deus. Então o primeiro passo, e no final desse devocional nós iremos fazer, é orar, entregar tudo isso nas mãos de Deus. Então ele abriu o coração a Deus em oração, confiando plenamente no amor de Deus. Você pode ler isso em Salmo 13, versículo 5, Salmo 62, versículo 8. Então, queridos amigos e irmãos, de fato, Deus quer que falemos com Ele sobre nossas preocupações. Isso vai nos trazer alívio. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, vejam só o que a Bíblia diz, o que a Bíblia afirma: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, como que eu lanço sobre Deus toda a minha ansiedade, né? Para que Ele possa estar cuidando de mim, venha continuar cuidando de mim, da minha saúde, não apenas física, mas mental. Através da oração, como o rei Davi fazia, ele falava com Deus, lança sobre ele essa sua ansiedade, né? Então a Bíblia diz que devemos lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. Além disso, queridos amigos e irmãos, muitas vezes podemos fazer alguma coisa para diminuir a ansiedade. Por exemplo, quando o escritor Paulo, quando Paulo ele sentia ansiedade por todas as congregações, ele se esforçava para consolar e ajudar aqueles com quem estava preocupado. Nós vamos ver isso na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 28. Então, esse tipo de ansiedade tinha um lado positivo, né? Como nós falamos lá no começo, a ansiedade, ela é normal ter ansiedade, é normal, né? Agora ela passa a ser um problema para a sua saúde quando os níveis dela começam a ficar bastante elevados, né? Então,
Esse tipo de ansiedade, por exemplo, aqui que nós estamos falando do apóstolo Paulo, ele tinha um lado positivo, visto que o motivava a ajudar os outros. Então isso também pode acontecer conosco. Mas o contrário disso, né? Que é o contrário, não nos preocuparmos com os outros, indicaria falta de amor sincero, né? Você pode ler na sua Bíblia Provérbios 17:17. Em Filipenses capítulo 2, versículo 4 diz o seguinte: buscando não somente os seus próprios interesses, mas também os interesses dos outros. Então, o que você pode fazer se estiver ansioso demais, né? Talvez você tá, mas o que eu posso fazer, né? Se eu sentir que eu estou muito ansioso, muito ansiosa demais, a ansiedade ela tá demais, ela tá elevando os níveis, né? O que eu posso fazer quando eu estiver ansiosa demais? A realidade é que algumas coisas podem deixar as pessoas ansiosas, como erros do passado. Tem pessoas que ficam ansiosas por coisas do passado, o futuro ou problemas financeiros, né? Então vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Vamos ver, preocupação por causa de erros do passado, né? Se é isso que está te levando a ser ansiosa, vamos ver o que a Bíblia está dizendo. Antes de se tornar cristãos, alguns irmãos da igreja do primeiro século, né? Eles eram beberrões, extorsores, ladrões e praticavam imoralidade sexual. Isso Paulo diz lá em 1 aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 9 ao 11. Mas essas pessoas não ficaram pensando no passado. Elas fizeram mudanças e confiaram na grande misericórdia de Deus, que ele demonstra de modo generoso. Vejam só, queridos amigos e irmãos, o Salmo 130, versículo 4, diz que com Deus está o verdadeiro perdão, né? Então, esses irmãos aqui que se converteram, os irmãos coríntios, eles não ficavam pensando no passado, né? Não ficaram com pensamentos ociosos na mente, pensamentos negativos, pensamentos de condenação, porque isso poderia gerar uma grande ansiedade. Vamos ver outro ponto aqui que nós podemos fazer para combater a ansiedade. Incerteza sobre o futuro. Tem pessoas que ficam ansiosas, né? Sobre o futuro. Como é que vai ser amanhã? Como é que vai ser depois de amanhã? Será se... né? Aí a ansiedade pela preocupação excessiva pelo dia que ainda nem chegou, né? Leva muitas pessoas também a ficarem ansiosas. Como que eu vou pagar aquela conta? Como que eu vou pagar essa dívida? E aquela ansiedade não dorme, né? E já começam a entrar as doenças psicossomáticas. Então vamos ver sobre incerteza sobre o futuro. Se você está ouvindo esse devocional e você tem incerteza sobre o teu futuro, olha só o que a Bíblia nos diz: não fiquem ansiosos por causa do amanhã, pois o amanhã terá suas próprias ansiedades ou seu próprio mal. Quem falou isso foi Jesus Cristo. Mateus capítulo 6, versículo 25 e versículo 34. Então, o que Jesus quis dizer? Jesus quis dizer o seguinte: tente resolver os problemas de hoje. Não piore a situação juntando as preocupações de hoje com as de amanhã. Isso pode te impedir de pensar com clareza e pode te levar a tomar decisões precipitadas. Lembre-se, queridos amigos e irmãos, também que muitas coisas nem sempre acontecem como imaginamos, né? Então a preocupação excessiva com o dia de amanhã, com o futuro. Outra coisa como combater outra ansiedade, a preocupação com o dinheiro, né? Nós vivemos numa época, tempos difíceis, e é onde muitas pessoas têm preocupação com o dinheiro, né? Tem ficado ansiosas por causa disso, né? Um homem sábio orou certa vez: não me deis nem pobreza nem riquezas. Isso está lá em Provérbios, capítulo 30, versículo 8. Ele procurou ter contentamento. Que é o contentamento? Um sentimento que tem a aprovação de Deus, né? Em Hebreus, capítulo 13, versículo 5, nós lemos o seguinte: que o seu modo de vida seja livre do amor ao dinheiro. Fiquem satisfeitos com as coisas que têm, pois Deus disse:
eu nunca deixarei você e nunca o abandonarei, né? O dinheiro pode falhar, queridos amigos e irmãos, e muitas vezes falha, né? Mas Deus nunca falha, nunca decepciona quem confia nele e leva uma vida simples. O conselho aqui não é para você se contentar e viver não é para você não ter esperança de conquistas maiores e melhores, não é isso. Mas é independente da situação que você está lutando para melhorar, mas você não fica ansioso, uma ansiedade não aumenta os níveis de ansiedade e te levando a ficar enfermo mentalmente e fisicamente, porque você ainda não conseguiu alcançar algo do futuro, mas você continua vivendo, trabalhando, se esforçando e vivendo a sua vida, né? De uma maneira boa, de uma maneira que não venha trazer prejuízo nem para sua mente, nem para o seu corpo físico, né? Salmo 37, versículo 25 diz o seguinte: nunca vi um justo abandonado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, queridos amigos e irmãos, será que algum dia nós ficaremos livres da ansiedade? Eu faço uma pergunta a vocês. É uma pergunta retórica, eu pergunto e eu já sei a resposta, né? Deixa eu responder. Será que um dia ficaremos livres da ansiedade? Deixa eu responder. Eu aqui, Clausan Marques, penso biblicamente que isso só vai acontecer na vinda de Jesus Cristo e seu reino eterno. Até lá estaremos sujeitos às dores e aflições desta vida, como está escrito em João 16:33, quando Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se Jesus Cristo venceu, a nossa vitória está na vitória dele, né? Mas temos uma certeza diante das enfermidades que enfrentamos, quer seja no corpo ou na mente: Jesus é poderoso para nos sarar, nos curar, para nos dar o livramento. Amém, queridos amigos e irmãos? Agora vamos ver aqui rapidamente o que algumas pesquisas disseram sobre este tema, né? Em 2008, a jornalista Harriet Green disse o seguinte num artigo do jornal The Guardian, abre aspas, veja só o que ela disse: estamos entrando, isso em 2008, estamos entrando numa nova era da ansiedade, fecha aspas. Em 2014, olha só, agora já em 2014, Patrick O'Connor escreveu no The Wall Street Journal que os americanos estão atingindo níveis de ansiedade como nunca antes, fecha aspas. Então vamos continuar vendo o que a Bíblia fala sobre a ansiedade. A ansiedade, ela sobrecarrega o coração do homem, mas a boa palavra alegra o coração. Isso está em Provérbios capítulo 12, versículo 25. Então, queridos amigos, irmãos, ouvintes, podemos encontrar uma palavra que alegra o coração nas boas novas do reino de Deus. Você está passando por algum tipo de ansiedade, seja ela qual for o nível, qual for o nível. E se você tem um exemplar da Bíblia aí na sua casa, abra e comece a ler a palavra de Deus. Peça direção a Deus. Senhor, vou abrir aqui a tua palavra, guia minha mão, guia-me, me dê uma palavra, Senhor, me ajuda. E Ele vai falar contigo. Se a ansiedade ela sobrecarrega o coração do homem, se a boa palavra alegra o coração do homem, a boa palavra aqui eu quero trazer é a palavra de Deus. Podemos encontrar uma palavra que alegra o coração nas boas novas do reino de Deus. Em Mateus 24:14, esse reino, o governo de Deus, logo fará o que nunca conseguiríamos fazer. Ele vai acabar com todas as ansiedades e suas causas, incluindo a doença e a morte. A Bíblia nos diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. Apocalipse 21:4. Isso será no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 15, versículo 3 nos diz:
Que o Deus que dá esperança encha vocês de toda alegria e paz por meio da sua confiança nele. Agora eu quero encerrar com vocês lendo o texto de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz o seguinte: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, meus queridos irmãos, agora, independente do grau de ansiedade que você esteja, se está fazendo algum tipo de tratamento ou se não teve condição de fazer tratamento, independente do grau de ansiedade que você esteja, vamos colocar tudo diante de Deus através da oração. E eu creio que o Deus da paz, Ele tem poder para pegar toda essa sua ansiedade e no lugar encher a tua vida, tua mente, o teu coração da paz que excede todo o entendimento humano, e essa paz guardará a sua mente e o seu coração. Vamos orar? Aí onde você está, você pode fechar seus olhos ou curvar a sua cabeça, não importa, sentado, deitado, correndo, no ônibus, onde você estiver ouvindo esse devocional. Vamos orar agora e entregar tudo a Deus, e a paz de Deus ela começa a inundar a tua mente, o teu coração. Vamos entregar toda a ansiedade, todas as preocupações, tudo aquilo que não temos condição humanamente, né? A sua mente tem trabalhado muito, dia, noite, madrugada, a insônia, não tem conseguido dormir, mas nesse exato momento a palavra do Senhor nos diz que a mão de Deus está estendida para abençoar. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do teu Filho Jesus eu te apresento, Pai, todas as pessoas que chegaram até aqui neste devocional, Pai, e estão sofrendo algum tipo de ansiedade, Pai. Meu Pai, talvez muitos nem sabem qual o grau de ansiedade, elas só sabem que elas estão sofrendo de ansiedade. Talvez, Senhor, muitas pessoas aqui estão fazendo tratamento, Pai, clínico, psicoterápico ou medicamentoso. E outras pessoas não tiveram condição, mas elas estão enfrentando esse mal. Mas nós aprendemos hoje, Senhor, e vimos o diagnóstico e tratamento clínico, mas nós cremos também na cura divina, Senhor, porque Tu és o Criador do homem, porque a Tua palavra diz que aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus, Pai. A Tua palavra ela vai até a divisão da alma e do espírito e ela toca, Pai, e tem o poder de quebrar, Senhor, e de nos libertar, Senhor, de trazer livramento, de trazer paz, Senhor. Te apresentar agora a mente desse irmão, dessa irmã, a mente desse jovem, dessa jovem, a mente desse adolescente, a mente deste casal, Pai, a mente dessa pessoa que está tão atribulada, tão afadigada, tão ansiosa. A mente e esse coração, Pai, arranca agora, entrega agora, querido amigo ouvinte, entrega essa ansiedade para Deus, porque o Senhor está pegando agora essa ansiedade, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Senhor, nós colocamos diante de Ti todas as nossas inquietações, todas as nossas dores, todas as nossas debilidades, as nossas limitações, as nossas fraquezas, tudo aquilo que tem causado, Pai, que tem nos causado ansiedade, que tem roubado o nosso sono, tirado a nossa paz, mas nós colocamos diante de Ti agora através da oração, Deus. Nós entregamos tudo a Ti, Senhor. A Tua palavra diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Aquilo que não podemos fazer, entregamos diante de Ti agora, Senhor. Entregamos tudo, Senhor. Tua palavra diz que nós devemos apresentar tudo através da oração, com ações de graças. Então agora agradeça, desde já agradeça, amigo ouvinte, irmão, irmã, agradeça. Senhor, eu quero Te agradecer, porque eu sei que Tu estás pegando toda essa ansiedade e no lugar dessa ansiedade, a Tua paz, Senhor, está inundando essa mente, esse coração, Pai, inundando mentes e corações, Pai. Tua palavra diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Então, queridos amigos, irmãos, ouvintes, receba agora na sua mente e no seu coração paz de Deus.
todo pânico, todo medo, seja repreendido no nome do Senhor Jesus Cristo. Sai agora. Dá o grito de derrota, pânico, medo, dá o grito de derrota, ansiedade clínica, ansiedade espiritual, sai agora no nome do Senhor Jesus. E no lugar, meu Deus, aquilo que os homens não conseguiram fazer até hoje, o Senhor pode fazer. Vem com a tua paz, Senhor. Desde já, pela fé, nós te agradecemos, Pai, porque a tua paz, ela vem a partir de agora, Pai, e ela guarda a nossa mente e o nosso coração. Durma tranquilamente, acorde recuperado, com o corpo relaxado, tenha uma vida normal novamente, pelo poder e autoridade do nome e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Receba esta palavra. Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém.